Fala galera, aqui é o professor Wilson e eu tô aqui com vocês para mais uma aula de matemática e o tema da aula de hoje é matriz, tá? Essa daqui é o primeiro encontro de matriz com vocês. Eu vou só trabalhar aqui alguns conteúdos, algumas definições e um exercício, tá? Mas essa aula vai ter uma parte 2, certo? Então, essa primeira aula, qual é o objetivo dela? É só ambientar vocês ao tema de matriz, entender como que esse conteúdo se comporta, o que eu tenho de importante aqui dentro, para quando chegar na aula 2 e eu vou aprofundar alguns conteúdos e trabalhar questões de prova, vocês já estão ambientados com essa minha primeira aula, certo? Então, vamos aqui devagarzinho. O que seria matriz? Matriz nada mais é do que uma tabela com valores, tá? Então aqui eu tenho uma matriz. Essa minha matriz aqui, eu tenho 6 elementos aqui dentro. Olha aqui, o elemento 2, 3, 5, 1, menos 2 e 7, certo? Essa matriz aqui, eu chamo ela de matriz 2 por 3, aonde esse número 2 que está aqui representa as linhas. Isso daqui, olha, é a minha primeira linha. Aqui eu tenho a minha segunda linha, certo? E esse número 3 aqui representa as minhas colunas. Aqui eu tenho a primeira, a segunda e a terceira coluna. Perfeito? Então, linha seria isso daqui. Linha é horizontal e coluna vertical, certo? Então eu tenho 2 linhas e 3 colunas, por isso que a matriz é uma matriz 2 por 3. Por definição, uma matriz A e J, M por N, parece uma sopa de letrinha, mas a gente vai entender, tá? O M e o N têm o mesmo comportamento do 2 e o 3 aqui. Então significa que essa minha matriz tem M linha e N coluna, tá? Então aqui eu tenho a minha matriz. Esse elemento aqui, que é o elemento A e J, é como se fosse o endereço dele. É como se fosse a coordenada dele. Então o elemento aqui é o A11, porque esse elemento fica na linha 1 e na coluna 1. Primeira linha, primeira coluna. Esse elemento é o elemento 12, porque ele fica na linha 1, mas agora ele fica na coluna 2. E eu continuo caminhando, elemento 1, 3, 1, 4, 1, 5, até que eu chegue no último elemento, que é o elemento 1n, tá? Porque o n é o finalzinho aqui. A minha matriz tem m linhas e n coluna. Essa daqui é a última coluna, então é a coluna n. Aqui embaixo, o elemento 2, 1, ele tem esse nome porque ele fica na linha 2 e na coluna 1. Esse elemento, que é o elemento 2, 2, ele fica na linha 2 e na coluna 2. E esse elemento aqui fica na linha 2 e na coluna N. Se eu descer até chegar na minha última linha, esse elemento é o elemento AM1, porque esse elemento ele fica na linha M e a coluna 1. Esse elemento, linha M, coluna 2, até que eu chego ao último elemento da minha matriz, que é o elemento AMN, que ele fica na linha M, coluna N, que é o último que tem aqui dentro, tá? Vamos ver na prática como que se comporta? Questão número 1. Determine a matriz A definida. Então eu tenho a matriz A, que ela é 3 por 2, ou seja, ela tem 3 linhas e tem apenas 2 colunas, e ela tem esse comportamento. O meu elemento A e J, ele vale 1 se o I e o J forem iguais. E ele vale I mais J se o I e o J forem diferentes. Então a primeira coisa que eu faço é estruturar essa matriz aqui. Ela é uma matriz A, e essa matriz A, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então o formato dela é assim, ó. Ela tem 3 linhas. Aqui, olha, é o elemento da linha 1 e coluna 1. Aqui é o elemento da linha 1, coluna 2. Esse é o elemento da linha 2, coluna 1.
e esse elemento, linha 2, coluna 2. Até que eu chego na minha última linha 3, coluna 1, linha 3 e coluna 2, tá? Simplesmente isso. Agora a questão avisa que quando o i e o j forem iguais, o valor vai ser 1. Onde aqui o i e o j são iguais? Aqui e aqui. E aonde que o i e o j são diferentes? Todo o restante, tá? Então agora eu consigo montar a minha matriz com vocês. A minha matriz A, ela vai ser exatamente essa daqui, ó. Vamos lá? Quando o i e o j são iguais, a matriz vale 1. Então esse elemento vale 1 e esse elemento também vale 1. E quando o i e o j forem diferentes, qual vai ser o elemento? Vai ser i mais j. Então aqui vai ser 1 mais 2, aqui vai ser 2 mais 1, aqui vai ser 3 mais 1, e aqui vai ser 3 mais 2, tá? Professor, mas como é que eu vou saber que essa é a regra? Eu não preciso saber. A questão vai me informar isso daqui. Então, eu apenas leio o enunciado, vejo como ele se comporta e consigo montar a minha matriz, tá? Então, eu consigo escrever a matriz desde que eu saiba qual regra ela segue para ser montada. Isso daqui é o equivalente à lei de formação da matriz. Da mesma forma que uma função tem lei de formação, matriz também tem, certo? Então, continuando a aula aqui com vocês. Definições importantes. Aqui em cima eu tenho uma definição que é matriz quadrada. O que seria uma matriz quadrada? Matriz quadrada é quando linha é igual a coluna. Perceba que aqui eu tenho uma matriz com duas linhas e duas colunas, 2 por 2. Ela é uma matriz quadrada. Eu chamo ela de uma matriz quadrada de ordem 2. Isso vale para qualquer matriz quadrada. Se eu tivesse desenhado aqui uma matriz quadrada 3 por 3, ela seria uma matriz quadrada de ordem 3. Só isso, certo? Agora aqui embaixo, essa definiçãozinha aqui, matriz transposta. O que seria matriz transposta? É quando eu construo uma matriz aonde eu troco linha por coluna. Tá? É simplesmente isso. Então aqui eu tenho um exemplo. Essa daqui é a minha matriz A. E eu quero escrever a matriz transposta a essa matriz A. Matriz transposta a gente escreve da seguinte maneira. É o A com um T aqui em cima, né? Se fosse uma matriz B, aqui era um B com 3 aqui em cima. E eu vou trocar linha com coluna. Essa matriz, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Eu vou trocar. Vai ficar uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. E os valores? Os valores vão ser trocados. Se aqui eu tenho a linha 2, 4, na transposta, eu vou ter a coluna 2, 4. Se aqui eu tenho a linha 3, 1, na transposta, eu vou ter a coluna 3, 1. Se na matriz A eu tenho a linha 0, menos 3, na transposta, eu vou ter a coluna 0, menos 3. Isso também ocorre quando eu comparo ao contrário. Se eu tenho a coluna 2, 3, 0, agora eu tenho a linha 2, 3, 0. Se eu tenho a coluna 4, 1, menos 3, agora eu tenho a linha 4, 1, menos 3. Certo? Só isso, simplesmente isso. E a gente pode avançar aqui para a continuação. Aqui em cima eu tenho as operações. Nessa primeira aula eu vou falar simplesmente dessas operações, tá? Na aula 2 eu falo sobre multiplicação de matriz, que dá um pouquinho mais de trabalho. Mas por enquanto, soma e subtração. Eu só posso somar ou subtrair matriz que tem o mesmo tamanho. Então, essa regra só funciona para matriz que tem o mesmo tamanho. Por que isso aqui é uma regra? Porque eu só posso fazer somas se eu tiver um correspondente para somar. Ou eu só posso fazer subtração se eu tiver um correspondente para subtrair. Então aqui eu tenho o meu primeiro exemplo. Se a minha matriz A é a matriz
2, 5, menos 3, 3, 0 e 4. E aqui eu tenho a matriz B, que ela vale 7 menos 4 menos 2, 8, 13 menos 9. O que seria a soma dessas duas matrizes? É simplesmente o seguinte, eu vou pegar o primeiro elemento dessa e somar com o primeiro elemento dessa, e vai ser o primeiro elemento da minha soma. Então 2 somado com 7 é 9, o meu primeiro elemento é 9. Só isso. O segundo elemento aqui é 5, o segundo é menos 4, eu vou somar os dois. 5 somado com menos 4 dá 1, então aqui vai ser 1. Menos 3 somado com menos 2 dá menos 5. 3 somado com 8 dá 11. 0 somado com 3 dá 3. 4 somado com menos 9, isso daqui vai dar menos 5. Tá? Essa daqui é a soma de matriz. Agora, o que seria a subtração de matriz? É basicamente a mesma coisa. Eu vou subtrair elementos que estão na mesma posição. Então, eu vou subtrair esse elemento com esse daqui. 2 menos 7 vai dar menos 5. Agora, cuidado com o sinal. 5 menos menos 4 fica 5 mais 4, é 9. Menos 3 menos menos 2 é menos 3 mais 2, que vale menos 1. 3 menos 8 vai dar menos 5. 0 menos 3 vai dar menos 3. E 4 menos menos 9 é 4 mais 9. 4 mais 9 é 13. Certo? Agora aqui vamos aprender o último tópico da aula de hoje, tá legal? É multiplicação por escalar. Isso aqui é importante porque multiplicar por um escalar é multiplicar uma matriz pelo número real, tá? A gente só vai aprender a multiplicar uma matriz por outra matriz no próximo vídeo. Eu vou multiplicar por esse 3 que está aqui. O que significa multiplicar uma matriz por um escalar? Ou seja, multiplicar uma matriz pelo número 3. Observe aqui, a minha matriz A, eu tenho o elemento 2, 5, 0, 1, menos 3 e 9. Então, multiplicar a minha matriz A pelo escalar 3 significa nada mais, nada menos que multiplicar todos os elementos pelo 3, tá? Então, é só fazer a multiplicação e a conta termina. 2 vezes 3 é 6, 5 vezes 3 é 15, 0 vezes 3 é 0, 1 vezes 3 é 3, menos 3 vezes 3, isso aqui dá menos 9, e 9 vezes 3 dá 27, certo? E é só isso, tá? Galera, essa aula fica por aqui, não percam a continuação na aula 2, tá legal? A gente vai aprender multiplicação de matriz na próxima aula, e é isso, galera. Fiquem com Deus, vídeo aula termina aqui, até o próximo vídeo, tá? Valeu!